boa tarde, meu nome é Alexandre Costa, sou numismata, pesquisador de museus, principalmente, os 4 grandes aqui no Brasil eu conheço de cor e salteado, e comecei esse trabalho em 2017 de visitação de museus, coincidentemente com o próprio Museu Histórico Nacional. E numa segunda visita, a Paula, que é a diretora de numismática do museu, ela me disse que havia alguns cunhos perdidos ou mal classificados que mereceriam ser vistos. Eu olhei, em princípio, não consegui identificar muita coisa por conta do estado de conservação deles, mas achei aquilo interessante e voltei outras vezes. Olhei de novo, até que a penúltima vez eu fotografei esses cunhos para poder levar essas fotos para casa e trabalhá-las no computador, tentando identificar que moedas poderiam ter sido originadas daqueles cunhos. E aí só dar um breve histórico do acervo, porque infelizmente eles não sabem de onde vieram esses cunhos. O Museu Histórico Nacional, todo mundo sabe, ele foi aberto em 1922. Um ano antes, o Guilherme Guinle, cuja coleção boa parte foi incorporada pelo Museu Histórico Nacional, fez a primeira doação em 1921 à Biblioteca Nacional, que também repassou boa parte do seu acervo de numismática para o Museu Histórico Nacional. E em 1922 mesmo, o próprio MHN ele incorpora o acervo de numismática da Biblioteca Nacional. Em 1924 saiu o primeiro catálogo do inventário do Museu Histórico Nacional, mas nesse primeiro catálogo, 1/3 da coleção do MHN eram de artigos de militaria, eram artigos militares. Em 1925, Guilherme Guinle faz a doação mais importante para o museu, eram 2.310 itens. Infelizmente, só há o número desses itens sem especificação de que a moeda tal do ano tal. Isso, infelizmente, não existe. Em 1926, há uma incorporação de uma prensa de Cuiabá, que é uma prensa que acho que quase todo mundo que visitou o Museu Histórico Nacional já deve ter visto. É uma prensa de Cuiabá datada de 1829. Infelizmente é só o esqueleto da prensa, não há peças, não há cunhos. Logo antes da Segunda Guerra Mundial, logo antes do final da Segunda Guerra Mundial, Guilherme Guinle doa mais itens numismáticos ao MHN. E eu fiz esse histórico porque, infelizmente, como eu disse no começo, não se sabe de onde vieram esses cunhos. Se de alguma coleção particular, se da doação da Casa da Moeda, se da incorporação do acervo numismático da Biblioteca Nacional. E ainda tem um extra, né? 2 dos maiores numismatas brasileiros, Solano de Barros, que foi um dos diretores da Casa da Moeda, e Kurt Probe, eram ratos, visitavam o acervo do Museu Histórico Nacional diariamente. Por que eles nunca citaram esses cunhos? Então, aí é uma outra indagação, né? Quando que esses cunhos foram anexados ao acervo incorporados ao acervo do Museu Histórico Nacional? E havia uma coleção de cunhos voltosa na Casa da Moeda até os anos 1910, 1920. Infelizmente, o então diretor da Casa da Moeda, ele mandou utilizar esses cunhos, modificar as datas desses cunhos para cunhar moedas para o que então seria criado o Museu de Numismática da Casa da Moeda, que nunca saiu do papel. Aí ele já destruiu inicialmente esses cunhos, a data dessas moedas, e muitas dessas moedas, infelizmente, estão como provas e ensaios nos melhores catálogos ou pressários de moedas brasileiras. Isso é algo que tem que ser corrigido no futuro.
E a boa parte dessas moedas eram do segundo sistema monetário de Dom Pedro II, ou a série dos Cruzados, e terceiro sistema monetário. Em reais 72 para mencionar? Não, porque essa realmente, essa é uma moeda à parte. Vamos falar, Tá bom, é uma moeda à parte. Porque essa foi para circulação muito antes. Todas essas moedas ditas provas ou ensaios são, a grande maioria são datas inexistentes, mas posteriores às primeiras moedas. Por exemplo, um 1.200 réis de 1838, que não existe. Então essa moeda foi cunhada e eles pegaram na Casa da Moeda os últimos cunhos existentes. Então pegaram, por exemplo, o cunho do 1.200 réis de 1847, foi a última data. Usaram esse mesmo cunho de anverso, modificaram a data, começaram a modificar para 1844, que não existe, modificaram para 42, que não existe, 41, que não existe, e foram retrocedendo até, eu acho que 1836, que tem o 1.200 réis. Então utilizaram o mesmo cunho e fizeram e o pior, né? Esses cunhos todos foram destruídos, porque a história foi para a praça, o diretor da Casa da Moeda ficou em maus lençóis, conseguiu destruir a boa parte das moedas, algumas sobreviveram e estragaram os nossos catálogos, e infelizmente os cunhos também foram destruídos. Isso eu chamo do maior crime contra a numismática brasileira conhecido, né, na minha opinião. E eu me perguntei se esses cunhos do Museu Histórico Nacional hoje o maior tesouro da numismática brasileira. E eu vou provar que, na minha opinião, é o maior tesouro da numismática brasileira. A coleção de cunhos do Museu Histórico Nacional é de 65 cunhos, datas que eu consegui identificar de 1724 a 1831, cunhos que foram utilizados nas Casas da Moeda de Minas, Vila Rica, Sabará, Rio das Mortes, da Casa da Moeda da Bahia, sendo 2 exemplares, e da Casa da Moeda do Rio de Janeiro, um exemplar apenas, sendo de uma moeda de cobre. Todas as outras, tirando um cunho que é excepcional, que foi aplicado numa moeda de prata. 35 cunhos eu já identifiquei perfeitamente qual que é o valor, por Casa da Moeda, o valor, e 6 cunhos, esse número já está desatualizado. 12 cunhos eu já classifiquei totalmente pela variante. Eu consegui identificar a moeda proveniente daquele cunho. E você vai apresentar a lista? Vou apresentar. As principais, não todas. Tem surpresa para frente. Isso aqui, ninguém é leigo no assunto, eu só vou pro forma, vou apresentar o que é um cunho, é uma interpretação minha. Os cunhos são peças metálicas, sempre impares, né, anverso e reverso, que possuem a tipologia, as imagens, signos ali representados, gravados por buril ou punção, em espelho em baixo relevo, para assim marcar um disco. Geralmente metálico ou virgem, né, liso. Eles apresentam o formato troncocônico, tronco piramidal ou cilíndrico. O formato cilíndrico já é de cunho moderno. Tem uma coisa interessante que é desses cunhos que se apresentam no Museu Histórico Nacional, que cada um tem um formato diferente. Uns são octogonais, outros são quadrangulares. Então é uma segunda pesquisa que tem que ser feita, né? Teoricamente seria um encaixe daquele balancinho que deveria ter um modelo diferente do outro. Como durante o processo de cunhagem são golpeados com prensas mecânicas, os cunhos devem ser feitos de materiais resistentes, como bronze, ferro ou aço. Todos os cunhos do Museu Histórico Nacional, desses 64 bichos, eles são 65 bichos, eles são de ferro fundido. Lógico, Rio de Janeiro, com maresia, muita umidade, todos já em estado avançado de oxidação, de ferrugem.
Nos processos manuais de cunhagem, isso aí não vai muito em consideração, sendo numismática clássica, e nós vamos ver que haverá alguns cunhos com rachadura de cunho. Isso é ótimo para a nossa pesquisa de moedas com rachadura de cunho. Um exemplo de um cunho do Museu Histórico Nacional, esse teoricamente com 4 lados. Boa parte dos cunhos está nesse estado, ou seja, não dá para identificar praticamente nada do desenho do cunho. Lógico, né, os cunhos estão em baixo relevo para poder marcar um disco em alto relevo, né? Ou pelo menos os desenhos estão em baixo relevo. Então esse é um exemplo de um cunho, lógico, sem a figura aparente para não perder a graça. Esse é o exemplo de um cunho que está em um estado, assim, comparado com todos os outros, um estado de conservação muito elevado. Esse é um cunho de uns 6.406 de 1828 da Casa da Bahia. É uma moeda rara. Uma coisa eu fiz para poder facilitar a identificação de todo mundo, a partir de agora, porque os cunhos eles estão em baixo relevo e em espelho, porque eles marcam o disco para ficar exatamente vamos dizer, na dimensão ou na visualização prática. Então eu inverti a imagem, então os cunhos a partir de agora eles vão ficar assim. Como se fosse uma moeda, tá? Esses 6.400, paralelamente a isso, lógico, eu tive que aprofundar o meu conhecimento de moedas de ouro, que era nulo. Eu conheço moeda de prata, mas o ouro era semi-analfabeto. Comecei a visitar outros museus, não só o Museu Histórico Nacional, eu fui atrás das moedas no Museu de Valores do Banco Central, eu vou no Itaú Cultural ainda, no CCBB do Rio, e infelizmente é uma variante única, os 6.400 de 1828 Bahia, e não condiz com esse cunho. Então esse é um cunho que ou não foi utilizado, ou a moeda proveniente dele ainda não foi encontrada, infelizmente. Mas calma que tem surpresa pela frente. E aí, não só cunhos, há 3 exemplares nesses, vamos dizer, ferros, que são 3 punções que também constam no inventário, no acervo do Museu Histórico Nacional. O punção nada mais é que uma imagem em alto relevo, e eu vou explicar por que esses punções não deveriam faltar nas casas da moeda, porque se o desenho desse punção não estivesse de acordo, eu não sei o que poderia ser feito do gravador. Cada cunho era aberto individualmente, com buril ou punção, né? Às vezes o gravador usava compassos ou linhas incisas que o ajudavam a traçar círculos ou manter a retidão em legendas e símbolos. O gravador também poderia usar modelos para aprender a copiar o design daquele desenho. Esses recursos foram utilizados em algumas moedas brasileiras. Por exemplo, quando começaram a cunhar os 960 réis na Casa da Moeda do Rio, tem uma ordem de abril de 1810, mandando abrir os cunhos de 960 réis na Casa da Moeda da Bahia, e com isso mandaram, juntamente pelos correios da época, né, um exemplar de um patacão do Rio para que os gravadores da Casa da Moeda da Bahia conseguissem abrir um cunho com aquele modelo. Lógico, né, imitava das frações, 640, os 320 réis, mas mesmo assim, nota-se claramente que o estilo do artista, ele não conseguiu copiar exatamente aquele patacão do Rio. Tanto é que o estilo dos patacões da Bahia, eles seguiram completamente o estilo, por exemplo, dos 640 réis da Bahia, de 1805, de 1804, de 1806, de 1807, de 1808, que foram anteriores aos patacões da Bahia. Algumas casas da moeda na época, nos séculos XVIII e XIX, como as espanholas e seus vice-reinados, por exemplo,
eles fabricavam os cunhos a partir de punções ou um modelo de metal endurecido proveniente de uma matriz que carregasse em positivo. Por exemplo, isso aí está errado, em positivo, né? Na Casa da Moeda da Espanha, eles enviavam uma matriz perfeita com todas as letras, por exemplo, um R$8, com todas as letras do R$8 em baixo relevo. O gravador de cunho, ele pegava o molde para fabricar uma punção, tinha o busto do Carlos III ou Fernando VII, seja qual fosse o rei na época, tinha o desenho do escudo do R$8, por isso que os R$8 dos vice-reinados espanhóis principalmente, independente da casa, eles recebiam essas matrizes ou da Casa da Moeda de Madrid e depois da Casa da Moeda de Cádiz. Eles são muito similares, então dificilmente há uma diferença significativa entre os R$8, independente da Casa da Moeda que ele fosse proveniente. E esse punção seria proveniente, que era transferido dessa matriz. Ele era golpeado no cunho, a quente, sem têmpera, né? A quente ou talvez sem têmpera, logicamente sem têmpera, deixando nele marcadas as silhuetas de figuras e legendas. Mais tarde, o gravador acrescentaria os retoques finais da peça com buril. Aqui no Brasil era diferente. Aqui ficou provado, eu levei uma gravadora da Casa da Moeda e ela tem a mesma opinião que eu. Logicamente, um ou outro detalhe da moeda, por exemplo, uma pérola. Com certeza o gravador tinha alguma ferramenta que ele batia com o martelo para poder gravar uma pérola que seria muito mais fácil de abrir do que o buril. E o restante era tudo aberto manualmente com buril, e logicamente que nós temos perfeições, principalmente na legenda, né? Legendas completamente diferentes, ou legendas emendadas, legendas com uma letra duplicada porque abriu errado, teve que reabrir. Então isso vamos dizer, é um charme da numismática brasileira, exceto uma única coisa que eu falei anteriormente, que não poderia ser errado, né? Que eram os bustos dos reis portugueses. Essas peças, com certeza, elas eram abertas em Portugal, enviadas para o Brasil, e esses 2 exemplares de 3 foram os que eu identifiquei com 100% de exatidão. Tem uma punção para uma dobra. Essa dobra, teoricamente, é uma dobra de Minas Gerais, pelo estilo desse busto de Dom João V. Ou também se lembra com um estilo do segundo tipo das dobras do Rio de Janeiro. Também se parece muito. E tem esse punção que, pela medida, é um punção de um busto de Dom João V, utilizado com R$3.200, mas infelizmente eu não consegui identificar, pelo tipo de busto, qual moeda exatamente ela foi utilizada. Quer fazer uma pergunta? Não. Esse é o terceiro punção que infelizmente ainda não consegui matar a charada. Que governante que rei que é. E agora vamos às principais descobertas até o momento. Olha que interessante. Este é um 1607 de 1733 de Minas. Não é uma data das mais raras, mas eu consegui identificar exatamente a moeda que foi cunhada, que foi o disco cuja moeda adveio desse cunho. E olha que coisa interessante, não sei se vocês conseguem ver, mas no próprio cunho tem traços de ouro que ficaram grudados no cunho, lógico, em baixo relevo, né? E exatamente essa moeda veio desse cunho. E olha algumas características que eu marquei dela.
E olha que coisa interessante, olha essa marca de buril que vazou aqui, exatamente a mesma marca de buril aqui. Olhem o alinhamento e a ligação. Lógico, né? Esse cunho já está um pouco, infelizmente, já está um pouco deteriorado, mas as principais características a gente vê assim com muita facilidade. Por exemplo, essa falha no final aqui desse escudete. O castelinho, olha como ele não tem os vermelhos aqui do lado esquerdo com um vermelho só do lado. Então é exatamente o mesmo cunho. Tem outras características que eu consegui encontrar. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês conseguem ver, mas esta linha aqui é uma rachadura de cunho. Vejam a mesma rachadura de cunho aqui com parte de ouro aparente dentro dessa rachadura de cunho. E a próxima pesquisa com esses cunhos é levar um químico, que é um amigo, ele tem um aparelho de XRF, que ele consegue fazer a leitura da liga desse metal. Eu não sei se ele vai conseguir datar, mas nem precisa, né? Nós já sabemos que isso é uma moeda de 1733. Mas seria interessante nós sabermos exatamente a liga que foi utilizada para poder fabricar esses cunhos. Não deixa de ser uma coisa interessante. O museu permite esses estudos? Permite, mandando um e-mail fazendo um requerimento e mostrando qual que é o estudo que você quer fazer. Todos os museus brasileiros eles estão de braços abertos para receber. Este cunho é um cunho de uma moeda, aí já começa a ficar um pouco mais raro, né? É um 6.400 de 1733 da Casa da Moeda de Minas. E é engraçado, esse cunho tem traços de ouro na parte de baixo relevo, então ele foi utilizado, mas é engraçado, é uma moeda raríssima. E eu encontrei 6 anversos diferentes, de 6.400 de 1733 de Minas, mas infelizmente uma moeda proveniente desse cunho ainda não apareceu. É uma pena, mas calma que um dia aparece. Esse já é um 400 réis de 1734 da Casa da Moeda de Minas. E o curioso dele que é uma data emendada, é um 1734 que foi corrigido para 1733 que foi corrigido para 1734. Não sei se vocês conseguem ver o tanto de ouro que ficou marcando esse cunho. Notem que é uma moeda, é um cunho que não durou muito tempo. Olha o tamanho dessa rachadura de cunho que está aqui na lateral. É um bom outro estudo a ser feito. Eu apelidei essa variante de 1A, porque foi uma data de 33 corrigida para 34, então pode ter sido das primeiras a serem cunhadas. E é uma variante que eu diria que ser rara, porque não é uma moeda rara, essa data com esse valor. Eu encontrei diversas outras variantes com inúmeros exemplares, e essa variante especificamente eu só encontrei 2 exemplares provenientes desse cunho. E a única explicação lógica é esse cunho ter sido quebrado ou partido, ou ter apresentado essa rachadura de cunho, e lógico, ficou inócuo para ser utilizado. Esse é o único exemplar que foi aplicado em moeda de prata. Vocês conseguem identificar o que é? Não, está escrito, então nem adianta. Mas esse é um cunho de um carimbo de Minas. Não sei se vocês conseguem ver aqui o 0, o 6, parte do 9, os ramos subindo, a coroa, o escudo. E o cunho que mais, com 99% de certeza, que mais se aproximou, a variante que com 99% que mais se aproximou desse cunho,
foi Nogueira da Gama 19. Nogueira da Gama 19, Guimarães 11º ou 34º do Flávio. Infelizmente, esta é uma variante com uso desconhecido em barras de ouro, em barras de casa de fundição. Então, nós saberíamos para qual casa de fundição esse carimbo de Minas foi enviado. Aqui é um exemplar fantástico. Talvez seja o cunho, até brinquei com a Paula, que é a diretora, quem cuida da parte de numismática, dá vontade de pegar esse cunho e sair aplicando em moedas. Esse é o cunho do 4.000 réis de 1828 Bahia. É uma moeda rara, mais rara ainda de aparecer bonita, variante única, proveniente exatamente desse cunho. Não sei se vocês conseguem ver, mas em cima do 2 tem como se fosse um acento agudo. Um filete. É um filete, é exatamente o mesmo acento que tem aqui. Toda a tipologia é idêntica com posicionamento dos pontos, o ponto de conste baixo, o ponto de conste baixo, o busto com as mesmas características, o ponto de braço colado à serifa do D de def, então exatamente a mesma. Perfeito. Perfeito. E é engraçado porque é um outro estudo que deve ser feito. O cunho, a parte lateral e da base desses cunhos está num estado que vocês não acreditam de ferrugem, mas a parte que é aplicada no disco estava com vamos dizer, como se fosse uma cera, como se tivesse encerado ou com uma pintura metálica face à perfeição que estava. Então é um outro estudo que deve ser feito, como que eles faziam um acabamento perfeito desse jeito, justamente na parte do cunho, para a parte do cunho não perecer com o tempo como o restante do cunho. Lógico, né? Tem parte do cunho, desse cunho, que ele está já com uma oxidação bem substancial, mas nada comparado aos outros cunhos que nós vimos. E melhor, mesmo esse cunho com um pouco de deterioração é mais bonito que qualquer exemplar dessa moeda que eu já vi em qualquer museu, qualquer coleção particular. Mas essa parte é exatamente a que teve contato com o ouro, né? Não formou uma película, mas talvez metalurgicamente, nano. Pode ser, pode ir compactando. O ouro é top da antioxidação. Uhum. Então, eu entenderia o seguinte: o contato com o ouro criou uma nanopelícula que protegeu ao longo do tempo, porque o restante você falou que corroeu. Exatamente. Então não recebeu nada de ouro. Aí, e teoricamente o cunho inteiro ele foi temperado, na sua. Em contato com ouro. Então eu pensaria rapidamente uma nanocamada. É que nem o aço inox, né? O aço inox, todo mundo fala, o inox é super resistente. Não, ele é uma camada nanométrica de cromo. Embaixo é níquel e os componentes. Se furar essa camada nanométrica, acabou o aço inox. Mas ele é nano. Por isso que ele tem essa resistência. Se furar, porque o cloro fura. Colocou o cloro, acabou o aço inox. Então eu pensaria assim, num primeiro momento, o contato com o ouro criou uma passividade, entre aspas, uma pátina, uma nanopátina, é isso mesmo, uma pátina? Uma nanopátina. E complementando isso, nas minhas pesquisas, a primeira notícia que eu consegui, pesquisando jornais, lógico, né, depois da venda da família real, tratando sobre algo sobre cunho, eu vi uma notícia, um aviso da Casa da Moeda, no final dos anos 1830, a Casa da Moeda pedindo quem tivesse ferro sueco para a confecção dos cunhos. Eu lancei isso na primeira vez que eu apresentei essa palestra. Um amigo, o André Leal, colocou no Google, pesquisou e falou que o ferro da Suécia, pelo menos no século XIX, era famoso pela sua
super... Pelo material? Pelo material. Era famoso pela pureza do material, Sim, alguma coisa. Então, com certeza, pelo menos no século XIX, teoricamente, né? Porque isso aí é menos de 10 anos, a data desse cunho, menos de 10 anos da data desse pedido, mas lógico, né? Da Casa da Moeda do Rio. Sim. Então, a gente não sabe como é que era na Bahia. E a Casa da Moeda da Bahia sempre foi famosa por usar o cunho até estafa, né? Então, enquanto um patacão do Rio, por exemplo, um cunho cunhava de, sei lá, de 5 a 8 mil peças, da Bahia chegava a 30 mil. Então, a diferença é absurda. Esse é o único exemplar de moeda de cobre. Coincidentemente, também é o único exemplar, pelo menos que eu encontrei, da Casa da Moeda do Rio. É um 80 réis de 1831 do Rio. Esse cunho, teoricamente, ele foi descaracterizado por conta dessas pancadas. São pancadas em baixo relevo, com certeza alguém chegou com alguma ferramenta para descaracterizar esse cunho para ele não ser mais utilizado. Tem uma rachadura de cunho bem interessante aqui. Eu mandei esse cunho, a foto dele, para um amigo, para o Maia e para o Giovanni também, para ver se eles descobriam alguma moeda proveniente desse cunho, mas infelizmente o cobre ainda está caminhando na arte de descobrir variante. Esse para mim é um dos cunhos mais sensacionais que eu vi lá, que é um cunho para marcação de barra de ouro da Casa de Fundição do Rio das Mortes. Tem dúvidas se esse cunho foi utilizado mesmo na Casa do Rio das Mortes, hoje é São João do Rei, ou se esse cunho ele foi para, segundo o trabalho do Probe, alguns cunhos do Rio das Mortes eles foram aplicados em Sabará. Mas tem uma coisa mais interessante ainda, o desenho desse cunho ele não bate com nenhum dos cunhos de Rio das Mortes conhecidos, então é um cunho inédito e tomara que um dia apareça uma barra de ouro com o desenho desse cunho. Lógico, né? É um cunho com escudo itálico, então dá para datar, então é um cunho colonial, então com certeza é anterior à vinda da família real. Esse já é um cunho muito interessante, é um cunho de Casa de Fundição da Casa da Moeda de Sabará, não sei se vocês conseguem ver o Abará, né? E esse cunho, a Casa de Fundição de Sabará, teoricamente, ela funcionou de 1751 a 1833, né? Esse é um escudo itálico e é exatamente o cunho que foi utilizado nas barras de ouro cunhadas de 1801 a 1808 da Casa da Moeda de Sabará. Infelizmente, eu não consegui fotografar, porque boa parte dessas barras de ouro que foram provenientes desse cunho estão no antigo Museu Banco Espírito Santo, hoje Novo Banco, hoje com o governo português. Mas há um segundo cunho de Anverso de Sabará, que está no Museu Histórico Nacional. Esse já tem todo o desenho do Reino Unido e exatamente uma barra de ouro proveniente desse cunho se encontra no acervo do Museu de Valores do Banco Central. E esse cunho ele foi utilizado de 1817 a 1819, pelo que eu consegui pesquisar do trabalho do Probe, das barras de ouro. Esse é um mega... E, logicamente, não só o anverso, mas também tem um reverso lá no Museu Histórico Nacional. E esse reverso desse cunho está numa perfeição com as mesmas características. Com brilho, assim, fantástico. E vocês veem todas as características. Vamos ver alguma característica bem marcante desse cunho para a gente identificar. Espera aí,
na tela aqui. Por exemplo, a distância do zodíaco com o meridiano. Vamos ver. Essa linha dupla aqui da orla. Aqui. Então, é exatamente o mesmo cunho. Na próxima vez eu coloco eu faço uma análise com todas as características. Esse é um outro exemplar, mas esse não é o cunho, é o exemplar que foi proveniente. Essa moeda é de um amigo daqui de São Paulo. Eu olhei para essa moeda dele uma vez, não faz o menor sentido um carimbo geral de 20 aplicado num patacão, né? E aí no próprio Museu Histórico Nacional eu encontrei o cunho que foi utilizado, lógico, eu apelidei, em vez de carimbo geral de 20, eu brinquei, picardia geral de 20 num patacão. Então um antigo dono desse cunho, antes de entregar ou doar para o Museu Histórico Nacional, fez um teste com ele aplicando num patacão. Até hoje eu só encontrei essa moeda com esse cunho, né? Então vejam a rachadura aqui e a rachadura. Então é exatamente o mesmo cunho que, lógico, depois de aposentado e depois de ficar dezenas de anos numa coleção, em algum lugar, alguém pegou, fez uma brincadeira e o aplicou num patacão. Queria agradecer a todos que me ajudaram. E, olha, isso é metade do trabalho ainda. Há muito que descobrir ainda. Há muito o que pesquisar. Há muito a pedir ajuda a todos que têm algum outro conhecimento para poder refazer, porque a numismática é multidisciplinar. Tem que ter noção de metalurgia, noção de história. Então não é fácil. E queria agradecer a Paula, né, e toda a equipe do Museu Histórico Nacional, o Denir que me acolheu lá no Museu de Valores do Banco Central e foi assim, de suma importância por conta dessa barra de ouro que foi proveniente a marca de Sabará desse cunho. O Giovanni, que foi quem levantou a bola para eu cortar sobre o carimbo de Minas, porque ele também viu esses cunhos do Museu Histórico Nacional e ele ficou desconfiado que aquilo era um carimbo de Minas e a gente correu atrás e atestou que era. Ao Gustavo e ao Irley que ajudaram com a imagem de algumas moedas, e a Fernanda, que é a gravadora da Casa da Moeda, que viu esses cunhos uma vez comigo e me deu alguma luz sobre como se abria esses cunhos na época com o Buril. E o Denir pediu para fazer propaganda do Museu Virtual do Banco Central, né, do Museu de Valores do Banco Central, que vem com novidades aí, né, Oswaldo? Já mais um museu 0 km para a gente passear. E aí a bibliografia, que infelizmente não tem muita coisa, né? O nosso conhecimento de numismática brasileira, infelizmente por falta de documentação, é mais por dedução e prática que por documentos, né? Mas é isso. E espero que ano que vem a gente tenha mais resposta, mais descobertas, principalmente respostas, né? Mais respostas que descobertas. Eu acho que é o mais importante. Obrigado.